Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, turma, vamos então para a segunda parte da Segunda República do Brasil, que é aquela que fica entre duas ditaduras, né? Entre o fim do Estado Novo e o início do regime militar. Galera, para essa segunda videoaula desse período, eu separei para falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek, o governo Jânio Quadros, seguido do governo João Goulart, né, o Jango, e até o golpe militar que impõe uma ditadura de 21 anos no Brasil, ok? Bom, o governo JK, pessoal, vocês se lembram que só foi possível garantir a posse do Juscelino graças a um movimento contra-golpista, né, liderado pelo general Henrique Lott, para garantir a posse do JK, porque a UDN, né, dentro de um plano em que envolvia o vice-presidente, né, que era presidente na época, que assumiu no lugar do Vargas depois do suicídio, Café Filho, transferiu o poder para o Carlos Luz, que era presidente da Câmara de Deputados, e este passaria o poder aos golpistas. Ao descobrir isso, o Marechal Henrique Lott colocou tropas no Rio de Janeiro e obrigou a transmissão da presidência para o presidente do Senado, Ranieri Mazzilli, e este passou a faixa presidencial para o Juscelino. Ao tomar posse, pessoal, o Juscelino, muito habilidoso politicamente, ao invés de tentar punir os golpistas, ele perdoa, ele anistia esses golpistas, visando ampliar a sua base de apoio no Congresso Nacional. Isso vai ser um suporte, pessoal, para o governo JK. Outros suportes vêm do apoio das Forças Armadas, sobretudo dos generais legalistas, aqueles que garantiam o cumprimento da Constituição. Também a abertura econômica do Brasil no período JK contribui para uma proximidade com os Estados Unidos e o bloco capitalista, não é? E junto com isso, a gente vai ver depois, o JK também vai fazer pesados investimentos do Estado na economia brasileira, na sua chamada política nacional desenvolvimentista ou apenas desenvolvimentista. O governo JK, pessoal, ele começa muito com uma intenção de modernizar o Brasil. E esse era o lema de campanha do JK. Durante a campanha presidencial, o slogan famoso, né, do JK foi os 50 anos em 5, ou seja, fazer o Brasil se desenvolver 50 anos em 5 de mandato. Então, esta é a marca, né, essa intenção modernizadora é a marca do governo JK, e ele vai ficar conhecido como o presidente Bossa Nova. A Bossa Nova, pessoal, é um estilo musical genuinamente brasileiro, ok? Que vai misturar aspectos do samba com aspectos do jazz, tá? Com muito improviso e tal. E esse estilo musical, ele explode, né? Durante o governo JK. Então, este apelido Bossa Nova faz uma referência a esse estilo, mas também dá uma ideia de um presidente moderno, tá? De um presidente do nosso tempo, do tempo presente, ou até alguém do futuro, assim, em termos de modernização. O nacional desenvolvimentismo, pessoal, quero reforçar com vocês, não é a mesma coisa que o nacionalismo econômico que a gente viu, por exemplo, na era Vargas, ok? O nacional desenvolvimentismo, pessoal, é o esforço para uma combinação entre o investimento do Estado, que seria a parte nacionalista desse modelo econômico, com a abertura econômica para o capital estrangeiro e também capital nacional em alguns setores, certo? Então, pessoal, seria a combinação do capital estatal com capital privado, seja do estrangeiro, a maior parte, ou capital privado nacional para alguns setores, como, por exemplo, a indústria alimentícia ou a indústria têxtil, a indústria que não necessitava de uma tecnologia tão avançada, ok? Então, o nacional desenvolvimentismo, pessoal, esse nome, ou só desenvolvimentismo, vocês podem encontrar dessa forma no vestibular e nas provas. O capital estatal é dirigido, sobretudo, para a infraestrutura, tá? Para a energia, para transporte, para o setor elétrico, para as indústrias de base, para que as indústrias de bens de consumo, pessoal, tivesse esse suporte infraestrutural para florescerem. Então, aí vai ser destinado o capital estatal.
E por quê? Porque geralmente também, pessoal, esses setores são setores que necessitam de um grande aporte de dinheiro, mas cujo retorno é a longo prazo. E isso afastava o interesse do capital privado para esses setores de infraestrutura. Já o capital estrangeiro, pessoal, vinha para bens de consumo, indústrias químicas, indústria farmacêutica, indústria automobilística, a grande marca do governo JK em termos industriais, pessoal, é a indústria automobilística. Fábricas multinacionais de eletrodomésticos vieram e se instalaram no Brasil, tá? Outra marca, né? O incentivo ao consumo no governo JK, isso é muito forte. E essa combinação, pessoal, que caracteriza o modelo nacional desenvolvimentista, tem como objetivo conseguir o maior crescimento econômico no menor prazo possível, no menor tempo possível. Então, combinação de Estado, investimento estatal, investimento privado, sobretudo estrangeiro, ok? Por isso, não é a mesma coisa que nacionalismo econômico. Lembra que no nacionalismo econômico do Vargas, pessoal, ele evitava a abertura para o capital estrangeiro, seja em produtos, em investimentos ou em entrada de fábricas de empresas estrangeiras aqui no país, certo? Lembra bem disso, tá? Então, pessoal, para tentar implementar o lema de campanha do JK no seu governo após a posse, JK vai implementar o chamado plano de metas. Galera, muito importante, tá? Vargas, quando ele volta à presidência em 51, ele lança um plano quinquenal, né, um plano de 5 anos. O Dutra, antes do Vargas, tem o plano SALT. O JK tem um plano de metas. Não confundam os programas, tá, pessoal? Esse plano de metas, pessoal, seria separar em 5 setores principais, tá? 6, né? Setores principais, investimentos do Estado para indústria, energia, transporte, alimentos, que significa agricultura, educação e saúde, ok? Dessas 6 áreas, pessoal, a gente pode imaginar que educação e saúde foram aquelas áreas que tiveram menores investimentos públicos, certo? O que vai causar, pessoal, no final do governo JK, um aumento da desigualdade social, um aumento da pobreza no Brasil, certo? Economicamente, pessoal, a gente pode dividir o governo Juscelino em 2 metades. Uma primeira metade de um grande crescimento, o Brasil chega a crescer, pessoal, a 8% o PIB, tem crescimentos reais na primeira até o terceiro ano do JK. Aí, a partir do quarto e quinto ano, pessoal, o crescimento vai diminuindo e tudo que vai acontecer aqui no JK, moçada, a grande recessão, o grande impacto, vai vir no ano de 62. Atenção, eu estou falando aqui do começo do ano de 56 até 60, e o grande impacto da política desenvolvimentista do JK vai recair no Brasil em 62, tá? E a gente vai entender o porquê. Em relação às indústrias, pessoal, sobretudo aquelas de bens de consumo, né, a abertura da economia brasileira, muitas empresas estrangeiras chegando no país para montar as suas fábricas aqui, destaque para a indústria automobilística. Então, essa é a grande marca do governo JK. Essa indústria automobilística, pessoal, é claro que ela vai fazer muito lobby, né, pressionar o governo para a infraestrutura e, basicamente, a indústria automobilística precisa de rodovias para fazer sentido. Tá? Um outro setor muito importante do governo JK foi o plano de ampliação das rodovias no Brasil que o JK implementou. Então, indústria automobilística e rodovias, 2 grandes marcas do governo JK. Em termos de energia, pessoal, um grande aumento da produção de barris de petróleo pela Petrobras, tá? Um aumento que mais que dobrou a produção de petróleo, e também a construção de furnas, né? Pensando em energia petrolífera e energia elétrica, a construção de furnas durante o governo JK. Em relação, então, a transporte, pessoal, abertura de rodovias, como eu já disse para vocês, eu já vou mostrar um mapinha para a gente ver, visualizar essa ampliação, como foi importante. Em relação aos alimentos, pessoal, que seria, então, fomentar a agricultura no Brasil, o JK, pessoal, vai abrir a Companhia Brasileira de Alimentos, tá? Na tentativa de organizar as safras agrícolas, tá? Que tipo de organização? Tentando equilibrar, pessoal, oferta e demanda, e o governo federal
poder fazer estoques de reserva para não haver falta de alimento internamente. A gente está passando um momento, pessoal, vocês devem estar sabendo disso, né? De um aumento do preço do arroz. Por quê? Porque os estoques do governo federal já há alguns anos vinham diminuindo, tá? E não houve reposição. O agricultor, pessoal, né, o produtor de arroz, né, nesse caso, né, nesse meu exemplo, devido à alta do dólar e à demanda externa por arroz, ele vai preferir exportar esse arroz. E aí acaba gerando uma falta no mercado interno, tá? E o preço do arroz sobe, né? É economia de mercado, pessoal. Então, o estoque de alimentos serve para você regular o preço interno do arroz, para não acontecer essa fuga, vamos dizer assim, de arroz para fora, que é legítimo, né, do exportador fazer isso, ou do produtor fazer isso. O governo federal é que tinha que controlar os seus estoques. Para educação e saúde, pessoal, do montante previsto para essas áreas, vai atingir apenas 2 a 3% mais ou menos do total previsto para esses investimentos. Aqui, pessoal, é só uma imagem que eu trouxe para montar o que era o plano de metas, né? Quais eram os objetivos, a organização, o cronograma desse plano, que vai acabar não dando muito certo. E aqui, pessoal, as rodovias, né, no início e no final do governo JK, dá para a gente perceber que houve uma ampliação significativa das rodovias. E percebam aqui na região central, né, moçada? Por quê? Porque o JK vai construir Brasília, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, certo? Com a intenção, né, uma das intenções era interligar as regiões brasileiras, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, religar o Brasil, pessoal. Então, essa rodovia aqui, conhecida como Brasília-Belém, né, ou Belém-Brasília, é uma rodovia que interligava essas regiões do Brasil, tá bom, pessoal? Uma ampliação importante e é no governo JK, moçada, essa informação vale a pena vocês notarem, tá? É quando o Brasil começa a dar preferência para as rodovias, para escoamento da produção, em detrimento das estradas de ferro, as ferrovias. Quando eu falo de indústria automobilística no governo JK, moçada, eu falo também, e talvez principalmente, de fabricação de caminhões, de motores de caminhões. Carros de passeio também, mas o foco principal, moçada, que vai girar a economia, ou que serve para movimentar a economia, é para o transporte de produção. E no governo JK, pessoal, começa a se ampliar a participação da rodovia para esse transporte da produção do Brasil e deixando de lado as ferrovias com esse objetivo. Nós tivemos recentemente, pessoal, em 2017, se eu não me engano, né, não lembro agora se é 2016, 17, 18, a greve dos caminhoneiros. E a gente viu como o Brasil é dependente deste meio para o transporte de carga no país. Né? Assim, o país praticamente parou quando os caminhoneiros decidiram fazer uma greve, a greve do setor de caminhões, do setor de transporte. Ok? Então há uma tentativa agora, mas muito tímida, de reequilibrar, de talvez usar um sistema combinado de ferrovias e rodovias, enfim. Mas só para pontuar para vocês que é aqui no governo JK que começa essa lógica do transporte de produção por rodovias. Nessa execução do plano de metas, pessoal, o que aconteceu? Os investimentos externos, os investimentos estrangeiros, não vieram como investimento direto. O que significa isso? Significa se criar fábricas no Brasil estrangeiras. Até veio algumas, né, como eu mencionei para vocês, vieram algumas empresas. Essas empresas que vêm ao Brasil geram empregos. Esses empregos, as pessoas empregadas passam a ter uma renda e essa renda faz com que elas ampliem o seu consumo. E aí alimentando o mercado interno, né, dentro de um ciclo virtuoso de crescimento econômico. Acontece, pessoal, que grande parte dos investimentos, a maior parte dos investimentos estrangeiros, não veio desta forma. A maior parte, pessoal, veio com empréstimos, né? Você empresta dinheiro e, obviamente, cobra juros sobre isso. E o governo brasileiro não teve um aumento do PIB, pessoal, ou um aumento da arrecadação no mesmo nível da necessidade de empréstimos que teve que fazer. O que acontece isso? O orçamento brasileiro vai ficando deficitário. Então, as dívidas, e quando esses caras emprestavam dinheiro, devido ao risco, né, de se emprestar o dinheiro do Brasil nesse momento,
O vencimento da dívida externa, pessoal, desses empréstimos, era sempre de curto prazo. Quando as pessoas confiam num país, moçada, estou dizendo assim, o capital estrangeiro, investidores estrangeiros que querem emprestar dinheiro para um país, quando eles acreditam na estabilidade econômica daquele país, eles colocam vencimento, sei lá, para 15 anos, 20 anos, 30 anos, vamos imaginar assim. Curto prazo seria 2 anos, 3 anos, 5 anos, correto? Então, assim, o Brasil precisava pagar essa dívida, porque os caras emprestavam, o Brasil não conseguiu, né, no governo JK, não conseguiu a economia crescer de forma a sobrar dinheiro para pagar essa dívida, e aí precisava contrair mais dívidas de curto prazo. E o governo, para tentar solucionar e equacionar esta conta, emitiu papel moeda. Só que ao emitir papel moeda, pessoal, gerava inflação. E a inflação é a desvalorização da moeda. Você coloca muita moeda em circulação, o dinheiro vai perdendo valor. Quanto maior a oferta, menor o preço. Lembra disso, pessoal? Se eu tenho muita oferta de dinheiro, muito dinheiro em circulação, o valor do dinheiro cai. E a inflação, pessoal, se está desvalorizando a moeda, significa que a dívida externa está aumentando. Eu preciso mais moeda nacional para pagar o empréstimo na moeda estrangeira que eu estou fazendo. E também, pessoal, como o consumo vai ser muito estimulado no governo JK, essa ideia de modernização do JK, pessoal, veio muito no consumo e não na infraestrutura e não no equilíbrio social do Brasil, da distribuição de renda, veio muito no consumo. E aí a balança comercial brasileira ficava desbalanceada, né? Ficava deficitária. E isso vai atrapalhar o orçamento do governo JK. Também porque este consumo, vamos supor que eletrodomésticos, tá? Lava-louça, lavadora de roupa, mesmo os carros, liquidificador, essas tecnologias que estavam chegando ao Brasil, pessoal, os televisores, enfim, eram, eram objetos, né, aparelhos com uma tecnologia sempre importada. E não se estimulou, aliás, esse é um problema grave pelo qual o Brasil passa ainda hoje, não se estimula, pessoal, o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Tá? E isso se dá principalmente no âmbito da ciência e tecnologia, né, das universidades, dos institutos e das próprias empresas que bancam, né, as suas pesquisas para o desenvolvimento tecnológico. Então, o Brasil vai ser exportador de produtos, vamos dizer assim, com menos tecnologia e importador de produtos com mais tecnologia. Acontece que o valor agregado ao produto com mais tecnologia é muito maior, então ele custa muito caro. E o Brasil não consegue exportar esse produto mais simples num volume tão grande que compense a compra do produto de alta tecnologia. Estão entendendo? Desde o final, pessoal, já estou, né, avançando no tempo, mas desde o final dos anos 80, moçada, que o Brasil passa por um processo de desindustrialização. E dos motivos disso acontecer é que a gente não tem uma indústria, a gente não tem um projeto de avanço tecnológico, de desenvolvimento de indústrias de tecnologia. Porque esse é o futuro, né, pessoal? Você agregar valor às suas pesquisas, aos seus aparelhos, enfim, se você for vender, com muita tecnologia embutida, você vende num valor maior. Então, como resultado do plano de metas, pessoal, no curto prazo foi bom nos primeiros 2 anos e meio, 3 anos. Na segunda metade, como eu disse para vocês, as coisas começam a se atrapalhar. Aumento da dívida externa, aumento da inflação, perdas salariais, porque o salário começa a não ser mais reajustado pela inflação do ano anterior, e isso gera um aumento da pobreza e da desigualdade social no Brasil. Então, chegando produtos novos, liquidificador, lava-louça, máquina de lavar roupa e tudo mais, e muitas pessoas passando fome, né? É a velha contradição do desenvolvimento pelo consumo, que inclusive aconteceu também recentemente, né? No início dos anos 2000, pessoal. Aquela melhora, a pessoa consome mais, a pessoa vai ter um notebook, um celular, um televisor de última geração, mas mora numa casa que não tem saneamento básico, ou que tem uma estrutura ruim de saneamento básico, de segurança ou de qualquer coisa, né? Não tem uma estrutura de saúde, mas a pessoa tem um aparelho de última geração. Esse tipo de coisa, né, pessoal? É um desenvolvimento muito baseado no consumo e não na melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral. Em relação ao plano de metas ainda, pessoal, porque então o plano de metas tem aqueles setores de investimento estatal e a nova capital, Brasília, né, muito famosa, né, o projeto do JK, de construir uma nova capital, Brasília foi o que chamaram de meta-síntese.
Por que meta-síntese? Síntese, pessoal, significa reunir. Brasília seria o símbolo da modernidade que o JK queria trazer ao Brasil. Então, do lema dele, avançar 50 anos em 5 de mandato, Brasília simbolizaria essa modernidade pela qual o Brasil passaria a viver. Uma nova capital, uma capital feita para integrar o território brasileiro, por isso no Planalto Central, a escolha, ok? Integrar as regiões brasileiras, esse foi, digamos assim, o objetivo público da construção de Brasília. E tinha o objetivo mais escuso, vamos dizer assim, que ficava mais escondido, que era afastar a capital política do país, né, pessoal, das multidões. A capital era o Rio de Janeiro, pessoal. E perceba, o JK quase sofreu um golpe, né? Quase que ele não consegue tomar posse. Antes dele, Vargas quase sofreu um golpe, só não sofreu porque ele se suicida, certo? Em 45, Vargas foi deposto no Rio de Janeiro, no fim do Estado Novo. Em 37, o Vargas deu um golpe de Estado no Rio de Janeiro. Em 30, o Vargas deu um golpe de Estado. Então, o Rio de Janeiro não passava segurança, digamos assim, para o poder instituído. Brasília, pessoal, ficando no interior do Brasil, na região central, afastava a capital das multidões, o que, segundo alguns pensadores, né, historiadores, enfim, achava que esse era também um objetivo do JK de pessoas do alto clero político do Brasil, né, do alto escalão político do Brasil. Afastar um pouco para ter mais tranquilidade, digamos assim, para governar. Brasília, moçada, o primeiro projeto, né, o projeto de Brasília, o projeto urbanístico, foi feito através de um concurso, e o concurso, né, que venceu, né, o projeto vencedor, é esse famoso projeto que coloca Brasília com um formato de avião. O arquiteto, pessoal, responsável por esse projeto foi o Lúcio Costa, que é este daqui que aparece com a mão na boca, né, de bigode aqui. Todo mundo acha que é o Niemeyer. Niemeyer é esse que está do lado aqui, tá, pessoal? Não. O projeto do avião, do plano piloto, é do Lúcio Costa, vencedor do concurso, presidido pelo Oscar Niemeyer. E a partir da escolha desse projeto, aí sim os dois vão trabalhar juntos. E os prédios de Brasília, pessoal, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, o STF, a Catedral de Brasília, aí sim são projetos do Niemeyer, tá? Esses projetos dos prédios de Brasília, vamos chamar assim. Mas o projeto urbanístico originalmente foi do Lúcio Costa, e claro que depois que esse projeto está sendo implementado, o Niemeyer vai trabalhar junto com o Lúcio Costa. E aqui uma imagem, né, pessoal, do JK na fundação de Brasília, que foi em 61, né? O JK já tinha saído, mas ele foi na inauguração porque ele foi o grande responsável pela construção dessa nova capital. E claro, pessoal, que Brasília, para ela ser construída, vai receber uma enxurrada de críticas, tá? De acusação de corrupção, né? De gasto público, né? De ter que emitir nota para conseguir pagar a dívida que estava sendo contraída para a construção de Brasília, custou caríssimo, não é? E enquanto a infraestrutura do país, né, dessa qualidade mais básica de vida, estava se deteriorando. E um grande símbolo dessa desigualdade do governo JK, pessoal, da desigualdade social que aumenta durante o governo JK, foram os candangos. Os candangos eram os responsáveis pela construção de Brasília. Geralmente pessoas que vieram do norte e nordeste do Brasil, sobretudo do nordeste, para trabalhar na construção, né, como pedreiros, como mão de obra da construção de Brasília. E assim que a cidade estava terminada, eles foram expulsos da capital. Né? Não puderam morar na cidade que eles mesmos construíram. Muitas dessas pessoas, pessoal, não voltaram ao Nordeste. Algumas vão vir para o Sudeste, mas muitas vão ficar ao entorno de Brasília, no entorno de Brasília, perdão, e formar pequenos povoados que depois vão crescer e se tornar as chamadas cidades satélites de Brasília. Cidades que têm muitos problemas sociais, altos índices de violência, alto índice de pessoas pobres e miseráveis, até hoje, cidades com muitos problemas. Então, como é que eu posso dizer? Esse trabalho dos candangos, depois a expulsão deles, a formação das cidades satélites que tem muitos problemas, meio que simboliza o governo JK, pessoal.
uma linda capital sendo construída, moderna, com essa intenção modernizante, modernizadora do JK. Por outro lado, os trabalhadores sofrendo, né, eles que construíram a cidade, sofrendo por serem expulsos, né, uma vida miserável e continuam na miséria ali, mesmo sem o governo fazer nenhum tipo de política pública de diminuição da pobreza. Até o JK criou a SUDENE, né, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, mas que não teve resultados efetivos, né, pessoal? Era como se fosse um banco para incentivar negócios, né, abertura de empresas no Nordeste, e não deu certo, né? Por isso mesmo, moçada, assim, o governo JK termina de uma maneira muito ruim economicamente, o presidente muito desgastado, a construção de Brasília, o aumento da dívida, o aumento da inflação, e aí começa a aumentar a inflação, claro, nos alimentos, é aí que vai atingir a população mais pobre. E o Juscelino não consegue fazer o seu sucessor, que seria o Henrique Lott, aquele general que garantiu a posse do Juscelino, pessoal, em 55 para 56, foi candidato pelo PDT, tendo o apoio do Juscelino Kubitschek, mas perde a eleição para um candidato de oposição que eu já vou falar. Aqui, moçada, só uma curiosidade, o JK aparece nessa propaganda pedindo voto, né, para o Henrique Lott, vestido, o JK está vestido de bandeirante, uma associação entre a interiorização do Brasil ocorrida no período colonial e a construção de Brasília, que tinha esse aspecto de tentar interligar as regiões brasileiras, tirar um pouquinho a população do litoral e levar para o interior, né? Diminuir um pouquinho a pressão demográfica no litoral e deixar a região central do Brasil mais populosa, tá? Por isso a comparação aqui com os bandeirantes. Como eu disse, pessoal, na eleição então de 60, o JK desgastado não consegue fazer a sucessão e quem ganha é um candidato de oposição, o Jânio Quadros, que é este daqui, tá? Era um candidato de um partido pequeno, nanico, um partido sem grande importância nacional, o PTN, Partido Trabalhista Nacional, mas apoiado pela UDN, esse partido sim dos conservadores, bastante grande e forte. E, curiosamente, pessoal, para a vice-presidência ganha o João Goulart. Lembra que eu já disse para vocês, pessoal, lá no vídeo da primeira parte, que as eleições eram separadas. Votava-se para presidente e para vice-presidente. Ganhou presidente de uma chapa, o Jânio Quadros, e o vice-presidente de uma outra chapa, que era o João Goulart. O João Goulart era da chapa do Henrique Lott, tá? Que perdeu a eleição para presidente, mas essa chapa conseguiu fazer a vice-presidência. O João Goulart, que era do PTB, vai governar então com o Jânio Quadros. Essa situação, pessoal, é absurda politicamente, assim, pensando numa estabilidade política, ela é absurda, por isso não existe mais, ok? Bom, começando o governo Jânio Quadros então, pessoal, o Jânio Quadros teve uma carreira política meteórica. O que significa meteórica? Ele ganhou eleições, pessoal, uma atrás da outra, galgando cargos políticos cada vez mais importantes, de vereador a presidente da República em apenas 13, 14 anos de distância. Isso é muito rápido, pessoal. Então, ele vence para vereador em 47, depois em 50 ele se torna deputado estadual, prefeito em 53, governador em 54, deputado federal em 58 e presidente em 60. Perceba que alguns mandatos ele nem termina, né, pessoal? Ele vai se lançando para um outro cargo, deixando, né, o cargo que ele tinha vencido vago, né, para o seu suplente. Tudo isso por São Paulo, tá, pessoal? Jânio Quadros foi vereador, prefeito, governador do estado de São Paulo. E ele era de um partido pequeno, mas sempre ele pregou uma independência, uma certa independência do seu partido político. Tipo assim, não importa o partido que eu esteja, né? Quem importa sou eu, né? A minha pessoa, tal. Tentando revitalizar ou reviver um pouco que foi o Vargas, né, pessoal? Que não vinha também, não construiu a sua carreira em um partido. Apesar de estar filiado o Vargas em 51, porque a Constituição o obrigava, assim como o Jânio Quadros, tá? Eles sempre tiveram uma característica personalista muito forte. E o Jânio Quadros, pessoal, a gente pode considerar ele, inclusive estudiosos, né, pesquisadores da área de marketing político, ou consideram um fenômeno do marketing político, tá? A campanha presidencial dele, pessoal, bateu muito forte no conservadorismo.
tá? No moralismo, seja dos costumes da população brasileira, ou e principalmente no sistema político, ok? O Jânio Quadros se colocando como um cara antissistema, alguém que, apesar de ter feito a carreira como político, né? Ele era professor, tá, pessoal, de língua portuguesa, mas já havia adentrado a política, enfim, ele não que negasse a política, mas ele se colocava como um candidato antissistema, como aquele que iria resolver o problema da corrupção no Brasil, tá certo? Alguém que queria mudar as coisas que estavam aí. Vou mudar isso aí que está aí, sabe? Ele não se aprofundava muito na sua campanha política, detalhando o programa de governo. Ele vai em cima do conservadorismo, do moralismo. Temos que acabar com a bandalheira, temos que acabar com a corrupção do Brasil. E por isso ele escolhe como símbolo de campanha a vassourinha, que era para varrer a corrupção de Brasília. Como a gente percebe, né, pessoal, ele não teve muito sucesso nesse intento. Então, pessoal, sempre uma pauta muito genérica, né? Não se detalha nada, até porque com isso um candidato, se ele não detalha o programa de governo dele, pessoal, se ele não dá entrevista, se ele não se dispõe a comentar sobre o que pretende fazer, ele não assume compromissos, ok? Só que o Jânio Quadros vai pegar uma economia em desaceleração, certo? E com uma dívida externa alta, com uma inflação alta também, resultados do governo JK. E aí o Jânio Quadros, pessoal, não consegue resolver os problemas econômicos, lembra que eu disse, não tinha um projeto de recuperação econômica para o Brasil, ele nunca deixou claro o que exatamente ele fazia, aí ele ia tentando jogar com o populismo, né? Agradar um setor aqui, outro setor lá e tentar manobrar politicamente. É como se fosse um cara que, ao assumir a presidência, continua em campanha. E aí, pessoal, aparece a grande marca do governo Jânio Quadros, que é a sua dubiedade política. Jânio Quadros, internamente, extremamente conservador, mas o conservadorismo dos costumes moralistas, proibindo as brigas de galo, proibindo os lanças-perfumes no carnaval, que era uma grande marca do carnaval. E importante dizer, pessoal, nesse momento o lança-perfume não era uma droga, tá? As pessoas jogavam uma na outra. Talvez tivesse alguém que aspirasse isso lá atrás, enfim, mas a principal marca do carnaval era você jogar lança-perfume um no outro, né? Ele proíbe o uso de biquínis na praia do Rio de Janeiro. Olha o moralismo comportamental. Que absurdo as mulheres usarem maiôs de 2 peças, né, os biquínis. E aí ele proíbe o uso de biquíni nas praias, nas piscinas públicas, né, nos clubes, em concursos de beleza. Teve um concurso de Miss Universo no Rio de Janeiro. Ele vai se meter no tamanho do maiô, do biquíni que as mulheres iam fazer o desfile. Então, internamente, muito moralista. Reparem que eu não falei nenhuma medida econômica, porque ele não consegue. Ele até vai tentar tentar conter a crise econômica, mas o que ele faz? Ele vai cortar gastos públicos de uma maneira muito variada. E atenção, pessoal, atenção inclusive para você analisar a situação do Brasil no presente, quando você estiver, né? Seja daqui 10 anos, 20 anos, enfim. Lembre-se, quando a gente fala de gasto público, tem dentro deste termo os investimentos públicos. Gasto tem uma conotação assim, ruim, né? Cortar gasto, a gente legal, né? Cortar gasto porque a gente imagina que sejam gastos supérfluos, tá? Mas quando o governo fala de cortar gastos públicos, envolve investimento. Então, se eu corto gasto, eu estou cortando profissional para atender as pessoas nos hospitais públicos, no Sistema Único de Saúde. Eu estou diminuindo professores em sala de aula. Precisa contratar, as turmas estão aumentando, mas eu não contrato. Então, preciso melhorar uma estrada de ferro, uma rede de energia. Então, o governo federal diminui investimentos. E isso vai tendo impacto, ok? E aí, quando o governo corta gastos, no governo Jânio Quadros, vai cortar em diversas áreas, inclusive tirando subsídio para a importação de petróleo. Tá? Subsídio era dinheiro que o governo dava para poder importar petróleo, porque a nossa produção não atendia a demanda. E também o governo cortou subsídio para a importação de trigo. E aí o que acontece, pessoal? Se reduz a importação de petróleo e importação de trigo, tem menos desses produtos disponíveis, diminui a oferta, o preço, pum, explode. E como é que está sendo transportada a carga no Brasil?
por rodovias. Então, se aumenta o combustível, aquela carga que está sendo transportada, pessoal, o frete, né, vai repassar o aumento para o produto, ok? Esses produtos vão ficando mais caros. E, sobretudo, o trigo, né, pessoal, que é a base do alimento mais básico da população, que é o pão, não é? Aumenta o preço dos alimentos. O Jânio Quadros ainda consegue, né? Acho que o único, digamos assim, a única articulação que saiu bem feita foi a renegociação da dívida externa do Brasil com o FMI, ok? Tirando isso, que não impacta tanto a vida das pessoas diretamente, pessoal, o descontentamento com o Jânio Quadros aumentava cada vez mais e ele começa a ter atritos com o Congresso Nacional, certo? Inclusive rompe com a UDN, ele não consegue mais uma maioria no Congresso. Lembrando que Jânio Quadros é de um partido nanico, tá? O PTN, Partido Trabalhista Nacional. Então ele começa a não ter mais o apoio do Congresso Nacional e também não tem um apoio popular. Falando um pouco sobre a dubiedade ainda, moçada, se eu falei que internamente ele era conservador, externamente, no contexto da Guerra Fria, ele queria se colocar como liberal, tentando manter uma equidistância entre o bloco socialista e o bloco capitalista, uma postura independente na Guerra Fria. E para demonstrar essa independência, o que ele faz? Reata relações com a União Soviética, que tinham sido rompidas pelo Dutra lá atrás. Olha só, Dutra rompeu, voltou Vargas, não mexeu nesse vespeiro. Veio o JK, não mexeu nesse vespeiro. Jânio Quadros, o fenômeno, vai lá e reata relações com a União Soviética. Não só isso, ele vai mais além. Ele se aproxima da China, já comunista, né, pessoal? Revolução Chinesa em 49, se aproxima da China e se aproxima de Cuba. Cuba tinha feito a sua revolução, pessoal, em 59, 2 anos antes, né? Cuba é próxima dos Estados Unidos, um local que vai se alinhar à União Soviética, um país, né, socialista, ou do bloco socialista também, pertinho dos Estados Unidos. E aí o Jânio Quadros decide se aproximar desse país, convidando o Che Guevara, ministro da Economia, para receber uma comenda, né, a Medalha Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que o governo federal pode dar a alguém. Essas missões diplomáticas, pessoal, do Jânio Quadros, buscando a equidistância com os Estados Unidos e a União Soviética, né? Ele criou um monte de missão para fazer isso. Os historiadores imaginam, tá? Não há nenhuma confirmação, porque o Jânio Quadros, como eu disse para vocês, ele nunca detalhava nada, tá? Mas possivelmente ele achava que, se aproximando do bloco socialista, o bloco capitalista ou os Estados Unidos iria fazer uma contraposição ou oferta melhores para uma negociação com o Brasil. Então era uma espécie de barganha que o Jânio Quadros tentou fazer, só que deu muito errado, tá, pessoal? O Che Guevara veio ao Brasil, né, o que foi motivo de escândalo dos conservadores, da UDN. Você imagina, desde lá da era Vargas, há mais de 20 anos se falava dos comunistas no Brasil, né, pessoal? E você que achava que isso tinha acabado, né? Olha os nossos tempos aí de novo, trazendo essa Guerra Fria tardia para nós, né? Todo mundo ficou morrendo de medo, já falaram, o Che Guevara vem ganhar medalha e vai dar um golpe comunista no Brasil, vai trazer guerrilheiros. Não, ele veio, recebeu a medalha dele, foi embora, pessoal, foi uma missão diplomática também, beleza? Dia 19 de agosto, 18 e 19 de agosto, que o Che Guevara veio ao Brasil. Uma semana depois, pessoal, porque aí, né, foi porrada em cima do Jânio Quadros, ele que já vinha se isolando politicamente, torna-se absolutamente isolado em relação ao Congresso, e enquanto o João Goulart estava numa missão diplomática na China, o Jânio Quadros faz uma carta pedindo a renúncia da presidência, né? Não, desculpa, a carta foi para se explicar por que ele estava renunciando. Não se sabe exatamente, pessoal, quais foram as intenções do Jânio Quadros, mas a explicação mais aceita é de que, entendendo que o Congresso Nacional, que os conservadores do Brasil não aceitariam a posse do João Goulart como presidente do Brasil, porque João Goulart, herdeiro político do Vargas, e dentro desse contexto de Guerra Fria, rotulado de comunista. O Jânio Quadros achou que tanto o Congresso, quanto os conservadores, quanto o povo que o elegeu, fosse pedir para ele retornar para a presidência. E aí, para aceitar este retorno, ele exigiria, né, reivindicaria poderes plenos sobre o Congresso Nacional.
que é isso? Poder aplicar uma lei, ou poder fazer uma lei sem precisar da aprovação do Congresso. Acontece que isso não aconteceu, pessoal. Ninguém pediu para ele voltar. Um detalhe que eu vou deixar claro para vocês agora. A renúncia do Jânio Quadros, pessoal, a carta dele não deixava bem claro o que ele estava falando, ele falava sobre forças terríveis me impedem de continuar, não é? Foi dia 25 de agosto, a carta renúncia, de 61. Pessoal, ele fica 7 meses no governo. Ele tomou posse dia 31 de janeiro e renunciou dia 25 de agosto, certo? Não conseguiu resolver os problemas do Brasil, não varreu corrupção, coisa nenhuma, né? E também o povo não pediu para ele ficar. Só que numa parte desse plano dele, ou suposto plano, pessoal, numa parte ele acertou, que seria a não aceitação dos conservadores sobre a posse do João Goulart, o que vai resultar na chamada crise da legalidade, certo? Beleza até aqui, pessoal? Bem, pessoal, continuando então, como eu estava dizendo, realmente os conservadores não aceitavam a posse do vice-presidente João Goulart, já que o presidente renunciou, quem assumiria seria o vice-presidente. E aí começa a crise da legalidade. O Congresso Nacional, pessoal, se divide em dois grupos. O grupo dos golpistas, que não aceitava a posse do João Goulart, e o grupo dos legalistas, que queriam o cumprimento da Constituição e a posse do vice-presidente. Esse grupo dos legalistas, pessoal, foi liderado pelo Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, que era cunhado do João Goulart, ok? E os golpistas, pessoal, alegavam que o João Goulart era comunista, que ele ia implementar o comunismo no Brasil, aquela mesma história que a gente já aprendeu desde os anos 30 aqui no Brasil, não é? E a solução encontrada para este impasse, pessoal, foi o Brasil adotar o parlamentarismo. Só que, veja bem, o sistema parlamentarista, pessoal, ele foi adotado durante uma legislatura, certo? Qual que era a mudança? Por que esse sistema foi adotado? Porque no parlamentarismo, pessoal, existem cargos com funções distintas. O chefe de Estado, que é o presidente, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, certo? Então, o João Goulart, com a adoção do parlamentarismo, assume a presidência, mas com poderes limitados. Ele não governa o Brasil. O chefe de Estado representa, faz as articulações políticas, mas não é chefe de governo. O chefe de governo é um primeiro-ministro, certo? E nessa resolução do Parlamento Brasileiro, pessoal, do Congresso Nacional, ainda se marca, né, se marcou para o ano de 65 um plebiscito popular, né, um plebiscito é uma consulta do povo, sobre a continuidade ou não do parlamentarismo. E por que 65? Porque neste ano teria terminado o mandato de presidente de João Goulart e não tinha reeleição. Ou seja, ele não poderia ser presidente do Brasil. Se a gente observar, pessoal, pensando nos grupos da crise da legalidade, os grupos que se formaram, golpistas e legalistas, a adoção do parlamentarismo ela é muito mais vantajosa para os golpistas, porque o João Goulart assume, só que ele não tem poder de implementar as reformas que ele queria, enfim, de atuar realmente como um chefe de governo. E outro problema é o seguinte, a adoção do parlamentarismo, pessoal, foi uma atitude, um remendo, né, na Constituição brasileira. Porque se isso fosse feito de forma democrática, o que deveria acontecer? Você altera o sistema de governo do seu país, você convoca eleições para formar o parlamento que vai eleger o primeiro-ministro. Porque as coalizões, pessoal, que se forma para um sistema parlamentarista, eu falo as coalizões, as alianças políticas dos partidos, é um tipo para o parlamentarismo e é outro tipo diferente para o presidencialismo de coalizão. São sistemas distintos. Então, o correto, o democrático, seria adotar o parlamentarismo, convocar eleições e aí sim esse parlamento eleito escolhe o chefe de governo, o presidente pode ser eleito também, enfim, tá? Não foi isso que aconteceu nesse momento aqui, tá? Então, o governo João Goulart, pessoal, tem duas fases. Uma fase parlamentarista, que vai de 61 até 63.
Nessa fase, o Brasil passa por 3 primeiros-ministros, pessoal, sendo o primeiro deles o Tancredo Neves. E por que se alterou tanto os primeiros ministros? Pela piora no cenário econômico e, claro, porque o Congresso Nacional não estava formado para um sistema que foi adotado como um remendo, uma solução política ali, para o presidente assumir como mandava a Constituição. Então tinha uma dificuldade administrativa desses primeiros ministros, como eu disse, o primeiro deles, o Tancredo Neves. E aí o João Goulart, pessoal, como em 61, final de 61, né, ano de 62, começo de 63, a economia piorava demais. Como eu disse lá atrás, 62 é o ano que há uma recessão no Brasil, né? A economia brasileira, a produção industrial brasileira, ela diminui muito, tá? Então o cenário econômico piora e o João Goulart consegue antecipar o plebiscito. O plebiscito que era para ser em 65, o João Goulart, junto com uma articulação no Congresso Nacional, consegue antecipar para 63. E era uma consulta para o povo, né? O povo vai às urnas responder uma pergunta simples, que nesse caso era: você é a favor da continuidade do parlamentarismo? E o não ganhou. Ou seja, você não concorda com a continuidade, você quer a volta do presidencialismo. Esse plebiscito, pessoal, teve um caráter de eleição. Por quê? Porque as pessoas sabiam que, voltando ao presidencialismo, você estava dando poderes de chefe de governo para o João Goulart. Então, o João Goulart teve uma vitória política nesta volta do presidencialismo. E aí, pessoal, vem a segunda fase do governo João Goulart, que é a fase presidencialista, 63, 64, onde ele lança um plano trienal, né, que seria 63, 64, 65, um plano de investimentos para tentar recuperar a economia brasileira. Dentro desse plano, pessoal, tinha manutenção da abertura econômica, mas tinha as chamadas reformas de base, que eram amplas reformas, pessoal, em vários setores do Brasil, na educação, reforma agrária, né, no campo, no sistema financeiro, uma reforma tributária no Brasil, tentando implementar impostos que fossem progressivos, né? Ou seja, quem ganha mais paga mais do que quem ganha menos paga menos, enfim. Reforma política, reforma administrativa, amplas reformas. E dentro desse plano trienal, as reformas de base, pessoal, tinham uma forte oposição do grupo conservador no Brasil, que vai passar a dizer que a reforma de base era uma tentativa do João Goulart de implementar um comunismo no Brasil, um comunismo sindical, uma ditadura sindical no Brasil. Porque essas reformas de base, elas tinham apoio, né, nos sindicatos dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores. E aí, moçada, a tensão política no Brasil começa a aumentar. Uma, porque o João Goulart não tinha condições de financiamento para implementar as reformas de base. E por quê? Porque os principais financiadores do Brasil, pessoal, desde o governo JK, são investidores externos, estrangeiros, sobretudo norte-americanos. E quando eles olham para a reforma de base, que ia mexer, por exemplo, no sistema bancário, no sistema financeiro, esses bancos norte-americanos seguram, falam: não, eu não vou emprestar o dinheiro do Brasil com esse cara na presidência. Né? E aí ele tem dificuldade de aprovar as reformas, seja no Congresso e mesmo um plano de implementação. O João Goulart estava com dificuldade de desenhar um plano para implementar as reformas de base. E aí começa a ter uma polarização política, e o João Goulart, sendo acusado de querer implantar o comunismo no Brasil, começa a sofrer oposição dos conservadores, que começam uma articulação conspiratória. Nesse tempo ainda, pessoal, em 63, 64, trabalhadores voltam a se organizar. Por que voltam? Porque eu expliquei para vocês, moçada, que os trabalhadores, o movimento operário, sobretudo, teve uma atuação muito importante no Brasil no começo da República Brasileira, na Primeira República. Revoltas urbanas, o movimento operário se constituindo e tal. Veio o governo Vargas, pessoal, com a sua grande marca populista, paternalista, e desarticulou os movimentos sociais. Esses movimentos sociais desarticulados começaram a se reorganizar durante o governo João Goulart, pessoal. Seja os estudantes, as ligas camponesas que se formaram. Por que ligas camponesas? Porque os trabalhadores rurais exigiam os direitos trabalhistas que os trabalhadores urbanos tinham, né? Uma reivindicação absolutamente legítima. E também a Central Geral dos Trabalhadores, voltando a exigir aumento de salário, equiparação com a inflação, porque estava tendo perdas salariais por conta da inflação. Então, há uma organização de movimentos sociais, e esses movimentos sociais, pessoal, defendendo as reformas de base.
certo? E essa aproximação dos movimentos sociais pelas reformas de base do presidente João Goulart era o bastante para os conservadores dizerem que tinha um plano comunista por trás, tá? Veja bem, pessoal, o fato de até existirem entre esses trabalhadores comunistas não faz do João Goulart um comunista. O João Goulart ele vinha de uma oligarquia rural, pessoal. Ele era um latifundiário que se beneficiava, por exemplo, do sistema tributário que existia no Brasil. Tá? Ele era um nacionalista como Vargas, e assim como Vargas, nunca foi um comunista. Mas, enfim, no momento de polarização, de tensão política, né, a racionalidade perde força para as teorias da conspiração, pessoal. E essas mobilizações populares, moçada, fizeram demonstrações de força. No dia 13 de março, o comício da Central do Brasil, um grande movimento apoiado pela Central Geral dos Trabalhadores e de sindicatos, em apoio às reformas de base, onde João Goulart, pessoal, fez um discurso bastante inflamado pelas reformas de base, e num tom muito efervescente, meio que desafiando o Congresso brasileiro. E isso foi bastante para que a oposição começasse a implementar a conspiração que já vinha de algum tempo, né? Com o apoio dos Estados Unidos, no âmbito militar, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, né, fundada pelo Dutra em 47, começa a bolar um plano de golpe de Estado. Faltava, pessoal, alguma demonstração de base social de apoio, base civil de apoio. E esta base civil, pessoal, veio com uma marcha em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma marcha de oposição ao João Goulart. Se no comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, pessoal, reuniu-se cerca de 150 a 200 mil pessoas, essa em São Paulo vai juntar cerca de 400 a 500 mil pessoas, o que serviu como um incentivo para o golpe militar, que veio no dia 31 de março de 64, certo? Os militares começou com uma quartelada em Minas Gerais, tá? Com o general Olímpio Mourão Filho, aquele que escreveu o Plano Corren do Estado Novo, pessoal, ele que dá início ao golpe militar, tendo o apoio dos governadores e de militares do Rio de Janeiro e de São Paulo, e em pouco tempo quartéis generais de todo o Brasil se levantavam apoiando a deposição do presidente João Goulart. Apesar de haver alguns militares, pessoal, que buscavam defender a posição do João Goulart, o João Goulart recusa o enfrentamento, uma resistência ao golpe de Estado para evitar uma guerra civil. Por que foi um golpe de Estado, pessoal? Porque o João Goulart, ele, devido à quartelada, temendo ser preso, ele foge de Brasília, né, fugindo dos militares, para o Rio Grande do Sul. E enquanto ele estava no avião, pessoal, sobrevoando o Brasil para chegar até Porto Alegre, se não me engano era o destino dele, para tentar negociar alguma saída política para isso, o presidente da Câmara de Deputados, ele anuncia que a cadeira presidencial estava vaga. João Goulart não assinou rendição, pessoal. Desculpa, não assinou renúncia, tá? E nem fugiu do Brasil nesse momento. Ele estava viajando dentro do território brasileiro e o presidente da Câmara de Deputados anuncia que a cadeira estava vaga. Muito interessante, pessoal, se vocês se interessarem, busca no YouTube, porque enquanto o presidente da Câmara, Ronieri Mazzilli, ele dá essa declaração, não lembro se ele é do presidente do Senado, ele dá essa declaração que a cadeira estava vaga, dá para você ouvir, você acha isso no YouTube, você ouve uma gravação e você ouve atrás dele alguém gritando canalha, canalha, canalha. É o Tancredo Neves, que historicamente foi um defensor da democracia brasileira, tá? Por que canalha? Porque sabia que João Goulart não tinha saído do Brasil, tá? Que era uma mentira. E a partir do momento que a cadeira presidencial estava considerada vaga, o presidente do Senado entrega o poder aos militares, ao Castelo Branco, que dava os primeiros passos ali para uma ditadura de 21 anos no Brasil. Ok? Bom, galera, esse era o meu recado de hoje. Espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer dúvida, me mandem mensagens e a gente se vê logo mais. Pessoal, tchau, tchau. Boa semana para vocês, galera.